A fraude bilionária do Banco Master segue abalando as estruturas do poder e expondo autoridades do mais alto escalão. Para quem ainda não entendeu a dimensão do escândalo, o economista e advogado Rodrigo Marcial faz um importante resumo sobre o caso e o que foi descoberto até agora. Isso parece ser uma mistura de Epstein com máfia italiana, afirma. Vamos conferir. Hoje na cadeia, o Daniel Vorcaro, antes de tudo, é um banqueiro mineiro que comprou o controle do antigo Banco Máxima. Em 2019, o Banco Central autorizou a mudança de comando do banco e ele passou a se chamar Banco Master. Até aí, nada de extraordinário. O problema é o que vem depois. Segundo a Folha de São Paulo, segundo a própria Metrópolis também, o Vorcaro promovia festas luxuosas, principalmente em Trancoso, na Bahia, mas também em Lisboa e em outros lugares, eventos fechados com proibição de celular. E o Ministério Público, junto ao TCU, pediu que se investigasse a presença de autoridades dos 3 poderes nessas festas. Tem até relatos, inclusive, de vídeos sob a custódia do Ministério Público e da Polícia Federal, mas até agora nenhuma autoridade foi oficialmente identificada nas festas. Então, isso segue no campo das alegações em apuração. O que a gente já sabe, contudo, é que a agenda de contatos extraída do celular do Vorcaro é impressionante. Ela tinha números de 3 ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes, do presidente do Banco Central, de 2 governadores e dos presidentes da Câmara, o Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. E no caso do Moraes, a coisa vai além, fica pior, porque também constam informações nas notícias comprovadas de que a esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, cujo escritório foi contratado pelo grupo de Vorcaro por 129 milhões de reais. O contrato existe, está documentado, e o que se investiga é a natureza do serviço, se há um favorecimento pelo marido da Viviane. O Metrópolis também revelou que o grupo de Vorcaro pagou cerca de 5 milhões de reais à família do ex-ministro Ricardo Lewandowski entre 2023 e 2025, quando ele era ministro da Justiça. Mais uma denúncia desse mesmo veículo de comunicação é em relação ao Guido Mantega, lembra dele, lá da Dilma, que atuava agora como consultor do banco, recebendo em torno de 1 milhão de reais por mês, numa articulação supostamente ligada ao senador Jacques Wagner do PT. Nenhum deles ainda foi formalmente acusado. Mais coisa ainda, em julho de 2024, o Conselho de Administração do BRB aprovou um aumento de capital que fez o Grupo Master e o Grupo Reag, que virou dono de 25% do banco, ficando atrás só do governo do Distrito Federal. Segundo o Estadão, o governador Ibanez Rocha teria atuado junto para indicar representantes do Conselho Fiscal do BRB no período em que rolaram as transações. Então teria aí um vínculo com Brasília também. Entre 2024 e 2025, aliás, o BRB injetou quase 17 bilhões de reais no Banco Master, comprando carteiras precatórios, ativos de baixa liquidez que se revelaram fraudulentos. Mensagens de Vorcaro, inclusive, mencionam encontros dele com o governador em Brasília para combinar estratégia de guerra dias antes do Banco Central barrar a compra do Banco Master pelo BRB. A defesa do Ibanez nega a participação, é claro, mas o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, confirmou à PF que costumeiramente prestava contas ao governador e que não levaria adiante uma aquisição sem comunicar o acionista controlador. E em fevereiro de 2026 foram protocolados pedidos de impeachment com base nisso contra o próprio Ibanez. Agora vamos para o Senado, que o Ciro Nogueira apresentou uma emenda à PEC 65, propondo elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais por depositante, o que beneficiaria o modelo agressivo de negócios do Banco Master. Então, a gente, além de tudo, vê mensagens do Vorcaro em que ele chama o Ciro de um dos meus grandes amigos da vida, comemorando a emenda. Ela não foi aprovada, o Ciro negou qualquer irregularidade.
E vale registrar que o Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro, foi o maior doador de campanhas eleitorais, inclusive de Tarcísio e do Bolsonaro, é verdade, em 2022. Então, os escândalos estão mais do lado da esquerda, mas alguns beneficiados do Banco Master por essa figura estão na direita também. O Lula, contudo, para voltar para ele, recebeu Vorcaro em reunião fora da agenda, com ministros, inclusive do governo dele, do BC, do Gabriel Calípolo, e o banqueiro descreveu o encontro como muito forte. Lula confirmou, mas disse que orientou o Vorcaro a tratar do assunto só com o Banco Central. Aí você acredita nisso se você quiser. Em dezembro de 2025, o Toffoli, ele chamou a relatoria do inquérito sobre as fraudes do Banco Master, só que logo se descobriu que ele havia viajado a Lima para a final da Libertadores em um jato particular ao lado do advogado do banco, um dia após receber o caso sem sorteio. Além disso, temos o resort Taiaiá, gerido por familiares de Toffoli, teve investimento de um fundo cujo único cotista era o Zettel, o cunhado de Vorcaro. Toffoli impôs sigilo total e centralizou as decisões no STF de uma forma considerada incomum, e a Transparência Internacional classificou toda essa situação, essa viagem, como grave. Em fevereiro de 26, o Toffoli deixou a relatoria, André Mendonça assumiu, finalmente por sorteio, e foi quem decretou a prisão de Vorcaro. Lembrando que o Mendonça é indicado pelo Bolsonaro, e na Operação Compliance Zero tivemos a prisão do Vorcaro. E segundo a decisão, o grupo do Vorcaro mantinha uma estrutura organizada para cometer crimes financeiros, corromper agentes públicos e monitorar críticos, inclusive jornalistas. O Vorcaro aparece como líder, o Zettel como um operador financeiro apenas, o Luiz Felipe Mourão seria o responsável por coordenar ações de intimidação, e o Marilson Roseno, policial federal aposentado, integraria o núcleo de vigilância. Além disso, 2 ex-servidores do Banco Central prestavam uma consultoria informal e participavam de grupos de WhatsApp com o banqueiro. Entre os alvos da vigilância, inclusive de ameaças de violência, estava o jornalista da Globo, Lauro Jardim. E as mensagens mostram o Vorcaro discutindo forjar um assalto para machucar, enfim, quebrar os dentes do jornalista, para calar a voz da imprensa. Também apareceram indícios de cooptação de funcionários do Banco Central e contato direto com Alexandre de Moraes antes da primeira prisão. A PF concluiu que Vorcaro tem uma significativa capacidade de articulação e influência sobre atores de diferentes esferas do poder, justificando a transferência para presídio federal. E, claro, tivemos a situação da tentativa de suicídio pelo vicário, o Luiz Felipe, que a gente falou agora há pouco, que deixa toda a situação com uma aparência ainda maior de crime organizado, de máfia, e das situações que a gente vê nos Estados Unidos, do Epstein. A gente percebe que esses contatos com Lula, com Moraes, com Ciro, com Ibanez, até as doações do Zettel, é verdade, também são suspeitas, mas a gente tem essa ampla investigação sobre corrupção de agentes públicos, tráfico de influência em festas, participação do governador na operação BRB Master, e finalmente o que fica no campo da interpretação apenas são essas comparações que a gente faz com o Al Capone nos Estados Unidos, com Epstein, mas o fato é que parece uma mistura de filme de terror americano com máfia italiana. E se a gente não fizer nada, vai continuar assim. Foi rápido, mas esse é o nosso resumo do caso do Banco Master e Daniel Vorcaro.